Ó, como eu disse, a aula é rapidinha, ela não tem muita coisa para que a gente veja, tá? Mas tem um probleminha aí. Que é a hora de desenhar, ficar desenhando plano cartesiano, que demora um pouquinho, tá, gente? Agora, do resto é rapidinho. Deixa eu pegar uma régua aqui. Bom, galera, vocês estão vendo aqui no meio? Esse ponto aqui a gente chama de marco zero, que é onde você inicia, tá? Então, aqui é de onde você vai partir, tudo bem? É onde você está localizado nesse plano cartesiano. Então, olha, se eu falasse para vocês assim, gente, fala para mim qual caminho eu posso traçar para chegar do ponto A até o ponto B, tá? Eu poderia, pessoal, pegar aqui a reta do ponto A até o ponto B. Não posso traçar uma reta? Posso, né? Mas vamos fingir que essas linhas aqui, pessoal, são ruas, tá? Tá vendo os tracinhos que eu fiz aqui, os pontilhados? Vamos imaginar que isso aqui sejam ruas, tudo bem? Então, olha, para que eu vá do ponto A até o ponto B, o que é... Deixa eu pôr o ponto B mais para cá, peraí. Para que eu vá do ponto A até o ponto B, o ideal é eu ir por aqui, não é? Eu vou traçar a reta daqui até aqui, na rua, não vou? Eu vou reto daqui até aqui e daqui eu subo, não é isso? Ou eu faço daqui, ó. Daqui, subo na rua, ó. Tá todo mundo enxergando aí o que eu tô fazendo? Tá dando pra enxergar? Sim, pessoal? Tá? E daqui eu venho pra cá, não é isso? Se eu fosse pela rua, não é? Vamos imaginar, pessoal, que a distância dos quadradinhos aqui, cada reta tem 100 quilômetros. Tudo bem? E eu quero saber, pessoal, quantos quilômetros eu vou andar do ponto A até chegar no ponto B, certo? Então, o que a gente faz aqui? Eu vou contando, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Então, do ponto A ao ponto B, eu teria 1100 quilômetros, certo? Ou outra forma, como mais eu posso ver, pessoal? Eu posso ver de outra forma, não posso? Olha, do menos 4 até o mais 4, quanto mede do menos 4 até o mais 4, pessoal? Quantos quadradinhos eu tenho do menos 4 até chegar no mais 4? Quanto? 8, isso mesmo. Então, olha, desse lado aqui eu teria 8, né? 8 quadradinhos. E esse lado aqui, pessoal? Daqui de onde está, na reta do ponto A até o ponto B. Quantos quadradinhos eu teria? 3. Daqui, ó, da onde a gente está, que é o ponto da... Isso, eu tenho 3. Então, se eu falei para vocês que cada quadradinho ele mede 100 quilômetros, então aqui seria 800 e aqui mais 300, né? 800 mais 300 vai dar aqueles 1100, certo? Tá. Agora, pessoal, eu queria saber se vocês se lembram como é que a gente consegue achar o valor dos pontos. A medida dos pontos, na onde ela está localizada? O ponto A está na onde, pessoal? É 2 de x, tá vendo? E menos 4 de y. Vocês lembram disso? De localizar os pontos no plano cartesiano? Vocês devem ter visto isso no ano passado, lembram? Sim ou não? Não? Bom, qualquer ponto, pessoal, quando eu vou localizar ele, eu tenho o valor de x primeiro e o valor do y depois, tá? Sendo que o eixo x é o que está na horizontal e o eixo y é o que está na vertical. Então, primeiro eu olho o x, que é o que está na horizontal, né? E depois eu olho o y, que é o que está na vertical. Então, olha o ponto A, onde ele está localizado aqui, ó, tá vendo? Então, tá, no ponto x, que é na horizontal, ele está localizado em que valor? No 2. Positivo ou negativo, pessoal? Positivo. Então, o ponto A está em 2 de x, certo? E em y, pessoal, onde está localizado o ponto A? A reta y não é aqui? Então, eu vou pegar o A e vou vir até a reta y. Onde ela está localizada? No menos 4. Então, qual que é o valor do ponto A, pessoal?
2 e menos 4. Isso é regra, tá, pessoal? Toda vez que vocês virem o primeiro ponto e o segundo, o primeiro valor e o segundo, o primeiro é sempre x, o segundo é sempre y. Não se esqueçam disso. Tudo bem? Eu preciso saber localizar esses pontos no plano cartesiano, tá? Aonde estão os pontos, as coordenadas desse plano, desse ponto, pessoal? A coordenada é colocada sempre com x e y, sendo que o primeiro valor é sempre de x, o segundo é de y. O que seria isso? Seria assim, pessoal, ó, o ponto A, deixa eu colocar os números que eu não tinha colocado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha, o ponto A, aonde que ele está na reta x? Olha, pessoal, na reta x ele está passando na onde? No 2. E na reta y, entendeu? Menos 4. Então, x primeiro, x primeiro e y depois, tá? Então, 2 e menos 4. Tudo bem? Entenderam bem essa parte, então? E o y, pessoal, o ponto B, desculpa, y não, o ponto B, ele está localizado... Quais são as coordenadas da localização do ponto B agora? Ó, vou até passar uma reta nele aqui para ver se vocês conseguem enxergar. E aí, aonde está passando o ponto B? Isso. Então, o ponto B está... Mas não é menos, tá? É positivo. Y para cima é positivo, tá bom? Isso. Então, olha... Não, o Y, olha, para cima, se os valores forem para cima, é positivo. Se os valores forem para baixo de zero, aí é negativo. Mesma coisa do x, tá? Do lado direito do zero, positivo. Do lado esquerdo, negativo, isso mesmo. Isso. Então, então vamos lá. O ponto A é 2 e menos 4. E o ponto B está localizado lá em 5 e 4 positivo, né? Entenderam como localizar o ponto? Por que vocês precisam saber, pessoal? Porque lá na frente eu vou dar as coordenadas para vocês. Vocês vão ter que... Vocês vão ter que localizar esse ponto no plano cartesiano, tá? Vocês que vão ter que procurar. Eu vou dar a coordenada e vocês procuram, tá certo? Então, lembrem-se sempre. Primeiro é x, o segundo é y. Então, se eu fizesse isso aqui para vocês, ó. Eu vou dar as coordenadas do ponto C, por exemplo. O ponto C eu quero que vocês procurem para mim 3 e 2. Então, o que você sabe? Você sabe que o primeiro valor é de x e o segundo valor é de y. Então, 3 de x e 2 de y. Então, venham aqui, ó. Olha para vocês verem como é fácil de montar esse ponto, tá? 3 de x, 2 de y. Quando vocês prolongam a reta do 3 que vai aqui, olha, prolongam a reta do 3 e a reta do 2, onde elas se encontram? Bem aqui. Então, no lugar onde elas se encontram, ó, o 3 eu prolongo para cá, o 2 eu prolongo para cá. Então, eles se encontram aqui. Esse lugar onde eles se encontram seria o ponto C, que eu acabei de passar para vocês. Deu para entender? Como achar o ponto? Ótimo, vou apagar aqui então. Oi, Caio. Galera, olha... tem que ficar uma coisa muito bem clara na cabeça de vocês, tá? A menor distância entre dois pontos é uma reta, tá? Isso tem que ficar muito esclarecido na cabeça de vocês. A menor distância entre dois pontos é uma reta, tá? Então, se eu pegar daqui do ponto A e traçar uma reta até o ponto B, ó, essa distância seria menor do que fazer aquilo que a gente falou no início, lembra? Do que eu subir aqui na reta, como se eu estivesse numa rua reta, e depois virar a esquina e ir até o B. Então, essa reta que eu fiz aqui do A até o B, ela é menor, concorda comigo? Qual que é o caminho menor? Não é aqui? Não, é o reto, isso mesmo, do que fazer esse L, não é? Então, isso é importante entrar na cabeça de vocês. A menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, tá? E isso pode cair na prova que vocês forem fazer, tá bom, gente? Qual é a menor distância entre dois pontos? A reta, tá? Tá. Então, olha, pessoal, vamos supor que para ir do ponto A até o ponto B, eu tivesse que passar primeiro pelo ponto C. Então, eu estou aqui do ponto A para o ponto C. E eu vou colocar esse ponto C aqui, ó, em cima do 2, estão vendo? Esse é o meu ponto C. Vocês conseguem dizer para mim qual que é a coordenada do ponto C, galera?
Alguém sabe me dizer? A coordenada. 2 de x. Isso, perfeito. 2 e 0, né? Porque aqui no y ele tá no 0, tá certo? Então, tá no 2 e no 0, perfeito, pessoal, tá? Bom, galerinha, eu quero saber, lembra do que eu falei, pessoal? Aqui, vamos supor que cada espaço de número aqui seja 100 quilômetros, lembra do que eu falei? Então, se eu tivesse que ir do A até o C, tivesse que traçar uma reta aqui, ó, do A até o C, quantos quilômetros eu percorri, pessoal? Do A até o C, vamos ver se vocês conseguem descobrir. 200? 200? 50? Veja aí, pessoal, eu estou no menos 4, eu vou chegar no 0. 300 quilômetros? Então, é isso que vocês têm que contar. 400, isso mesmo, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 400. Isso, exatamente. 400 quilômetros. Então, não é tão difícil assim de vocês entenderem, né, galera? Tudo bem? Agora, oi? Chegou perto. Mas é isso aí, pessoal. É isso que eu quero mesmo. Eu quero que vocês vão respondendo, que conforme vai errando, vai acertando, pessoal, a gente vai aprendendo. É assim mesmo que a gente aprende, tá? Bacana vocês estarem respondendo. Ó, então aqui, pessoal, eu vou do ponto A, passo pelo ponto C, tá bom? Então, se eu tivesse que ir pela rua, como eu tinha falado pra vocês, eu ia ter que continuar uma reta, não era isso? Que não tá muito reta. Vamos pegar a régua, né, gente? Que a coisa é feia. Então, se eu tivesse que ir do ponto A até o ponto B, pessoal, se eu fosse através da linha reta e fizesse a curva que nem a gente tinha conversado, se estivesse numa rua, não é isso? Eu chegava aqui no ponto B. Bom, galerinha, então eu fiz do ponto A até o ponto C, vou marcar um outro ponto aqui que é o ponto D. Esse ponto D tá em que coordenada, galera? Vou esperar. Hã? 4, 2? 2, 4? Isso, perfeito. 2, 4. Isso, tem que tomar cuidado. Primeiro é X. Certinho, pessoal. Bom, galera, o que eu queria que vocês vissem aqui, tá? Que vocês aprendessem o que significa ponto médio. Quem já ouviu falar de ponto médio? Ponto médio. Ninguém? Gente, quando eu falo ponto médio, o que vem na cabeça de vocês? Isso, metade, né? É o ponto médio, é o ponto que vai bem no meio, entre outros dois pontos. Então é isso, gente. Olha, ponto médio é o ponto que está no meio mesmo, tá? É o ponto mediano ali, ele está bem no meio entre os outros dois pontos. Então, pensa comigo, pessoal, entre o ponto A até o ponto D, o ponto C não está bem no meio, pessoal? Porque aqui tem 4 e aqui tem 4, não é isso? 4 aqui, 4 aqui. Então, o ponto C está bem no meio. Então, eu posso dizer que o ponto C é o ponto médio de AD? Ponto médio de AD? Então, olha, estão vendo esse risquinho que eu estou colocando em cima dessas duas letras, pessoal? Significa que eu tenho uma reta, tá? Que vai do ponto A até o ponto D. Então, tem uma reta que vai do ponto A até o ponto D. Então, o ponto médio de AD é a letra C, que é o ponto C, seria o meu ponto médio. Tudo bem, pessoal? Por que eu estou explicando sobre ponto médio? Porque depois eu vou passar um exercicinho que vocês vão ter que classificar quais os pontos médios das retas que eu vou colocar dentro do plano cartesiano, tudo bem? Na malha quadriculada, que não é o meu caso, tá, gente? Mas na apostila tá aí, estão representados 5 segmentos de retas. Escreva as coordenadas dos pontos, das extremidades e das coordenadas do ponto médio em cada segmento. Então, pessoal, o que vocês vão ter que fazer aí pra mim, tá? Isso é uma atividade que depois vocês vão me entregar, tá certo? Vocês vão ter que colocar a coordenada e identificar o ponto médio, tá bom?
Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sabem como fazer isso? Sabe? Não sabe? Então vamos lá. Vai lá então pra mim. Fala pra mim, pessoal, aqui no ponto C. Qual que é a coordenada do ponto C? 1. Isso mesmo. 1. Isso. 1. E o ponto D? Contrário. 5, 1. Isso. E o ponto médio, pessoal? Onde ele tá? Onde ele vai estar? Bem no meio aqui, né? Que ponto que é esse bem no meio? Pega onde? Eu vou colocar ponto médio como P, tá bom? De ponto médio. Ou M, não sei. Então é 3 e... Pode sim, ponto médio. Ou vocês podem colocar tudo P mesmo, para ser ponto... Ou M, ou P ou M, para ser ponto médio. Tá? Então eu vou colocar aqui, olha, esse ponto P, tá 3 e 1. Perfeito. Então, tudo bem, pessoal? Isso? Então, olha, pessoal, o que vocês vão fazer pra mim? Ah, precisa ficar colocando aqui, pessoal? Pode pôr, se não pode pôr aqui do lado, tá bom? Qual que é o ponto A? Ó, o ponto A tá aqui, ó. 2 de X, 6 de Y. Então, 2 e 6. Certo? E o ponto B? Onde ele tá localizado, pessoal? Então, vai lá. Menos 2 e 2 positivo. Certo? E aí vocês vão identificar para mim qual que é o ponto médio entre esses dois pontos. Tudo bem? É isso, tá? Essa é a tarefinha, a primeira tarefinha de vocês. Eu posso explicar, pessoal? Terminou, Bi? Pode? Pode. Então vamos lá. Bom, galera, olha. Dadas as coordenadas dos pontos a seguir, determine a área e o perímetro das seguintes figuras formadas. Pessoal, isso daqui costuma cair bastante em prova, tá? Eles dão as coordenadas, você tem que montar a figura, porque você monta os pontos e depois você liga esses pontos, tá? Ela vai se transformar numa figura geométrica, provavelmente. Então, você vai ter que calcular o que ele está pedindo. No caso, aqui ele está pedindo para vocês calcularem a área e o perímetro. Então, o que você tem que lembrar? Ó, só nesse exercício aqui, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar de plano cartesiano, você tem que lembrar de como colocar os pontos, né, das coordenadas do plano cartesiano. Você tem que lembrar o que é perímetro, o que é área, tá? E você tem que lembrar como é que calcula a área e perímetro das figuras, tá? Então, tudo isso está sendo envolvido aqui. E vocês vão ver que nesse daqui, por exemplo, olha, vocês podem ver que são 3 pontos, então vai dar um triângulo, né? 3 pontos vai dar um triângulo. E no triângulo, eu vou ter que usar provavelmente o teorema de Pitágoras, tá? Porque para achar a medida da diagonal, a gente tem que utilizar o teorema de Pitágoras. Então, isso é importante para que vocês entendam. Olha quanta coisa tem embutida em um único exercício, tá? Então, vamos lá. O ponto A. Lembrando, ó, o primeiro é X, o segundo é Y. Então, a gente faz assim, lembra que eu falei para vocês, gente? Ponto X, 2 menos 1 de Y. Então, do X, 2 menos 1 de Y. Então, olha, ligando os dois, olha, vou ligar aqui, ó, tá vendo? Aqui. Então, vem parar aqui embaixo, tá vendo? Esse é o ponto A. Tudo bem? Conseguiram entender como é que eu fiz para marcar esse ponto? Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. 2 de X, 3 de Y. 2 de X e 3 de Y, positivo. Ó. Então, a gente liga esses dois pontos. Onde ele vem parar? Aqui, ó. Certo? Então, esse aqui é o meu ponto B. Tudo bem? E o ponto C, 5 de X e 3 de Y. Então, 5 de X, 3 de Y. Por quê? 5 de X, 3 de Y. Então, ele vem bem aqui. Um pouquinho mais pra cima, porque eu fiz mais pra baixo. Então, tá aqui. Bom, pessoal, a hora que eu vou ligar esses 3 pontos, então eu tenho o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, como eu estou pedindo uma figura, eu vou ter que ligar esses pontos. Eu ligo A no B. Cadê a régua? Porque senão o Renan vai reclamar que meus desenhos é muito feio. É, sinceridade. O B no C. E o C de volta lá no A. Ok?
pessoal, lembrando, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, então eu tenho que somar todos os lados. O problema é que eu sei a medida dos lados, pessoal. Sei. Tem como descobrir, não tem? Então aqui, olha, aqui tá no -1, aqui tá no 3, ó. Quantos pontos nós temos aqui, pessoal? Ó, 1, 2, 3 e 4. Conseguiram enxergar? 4. Então, quanto que vale aqui? 4 desse lado, ok? E aqui, pessoal, quanto que vale aqui, ó? Tá do 2 até o 5, ó. 2 até o 5. Então, 1, 2, 3. Isso, 3. Então, aqui a medida é 4, aqui é 3, certo? Para o cálculo da área de triângulo, vou até escrever área de triângulo aqui para vocês relembrarem. Área de triângulo. Área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 3 vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, quanto que dá? 3 vezes 4? 12. 12 dividido por 2, 6. Então, aqui a medida é 6. E o perímetro, pessoal? Perímetro é a soma de todos os lados. Tá, pessoal, mas tá faltando a diagonal. Como é que eu faço para descobrir qual que é a medida da diagonal mesmo, gente? Teorema de Pitágoras, que é aquele do A ao quadrado, que foi da última aula que a gente trabalhou, tá? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou pra gente relembrar, hipotenusa ao quadrado, que é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tanto faz a sigla que vocês vão usar, certo? Aqui, pessoal, que eu não sei, que é a hipotenusa, né? A gente usa uma letra para simbolizar. Pode ser X? Ou vocês querem outra letra? Pra mim, tanto faz. Pode ser X? Então vai ficar... Então vai, Cainão. Vou colocar um K aqui. Vou colocar K de Cainão. Então, K ao quadrado. Os catetos é 3 e 4, não é isso? Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Então, vai ser raiz quadrada de 25, né? Que eu tiro 2 daqui e passo como raiz quadrada, ok? E quanto que dá raiz quadrada de 25? Quem sabe? Isso, perfeito. Pessoal, olha, toda vez que o seu triângulo retângulo tiver 3 e 4, o terceiro vai ser 5, sempre, tá, gente? Se aqui for 30, 40, aqui vai ser 50. Mas era isso mesmo que eu queria, que vocês relembrassem primeiro para depois explicar e dar a dica, né? Então, toda vez que tiver... toda vez que tiver 3, 4, aqui vai ser 5. Ou que os lados que formam uma reta aí, o ângulo reto, sejam equivalentes, tá? Sejam valores equivalentes a 3 e 4. Ou múltiplos, tá bom? Então, se aqui for 9, que é o triplo, né? E aqui for 12, então aqui vai ser o triplo de 5, vai ser 15, tá? Deu pra entender? Se aqui for o triplo de 3, aqui for o triplo de 4, aqui vai ser o triplo de 5. Se aqui for quádruplo e assim por diante. Então, se aqui for 30, 40, aqui vai ser 50. Se aqui for 60, aqui for 80, aqui vai ser 100, tá? E assim por diante. Mas isso só funciona para esse triângulo específico, tá bom, gente? Então, se acaso não lembrar, usa lá o teorema de Pitágoras que dá certo qualquer triângulo retângulo, ok? Então, vamos somar, pessoal. Agora que a gente já sabe que aqui é 3, 4 e 5, 3 mais 4... 3 mais 4 mais 5 vai dar 12. Então, acabou. Então, eu achei o perímetro e a área. Alguma dúvida, pessoal? Dúvidas? Tô acabando já. Tem mais... Olha. Tá. Eu tenho mais 3 figuras para passar desse tipo de exercício, tá? Eu tenho mais 3. Então,
Então, vocês querem que eu passe mais uma e deixe duas para vocês, junto com o resto dos exercícios que eu vou passar? Ou vocês querem que eu faça já tudo mesmo? Vai levar bastante tempo, porque tem que ficar desenhando. Mas vocês que sabem. Deixa duas? Olha, o ponto A, gente, tá 1. Então, 1 de x, 1 de y. Lembra? 1 de x, 1 de y, a gente prolonga os dois e eles se encontram aqui. Então, nós temos o ponto A neste local. Ponto B, 4 de x, 1 de y. 4 de x, 1 de y. Então, a gente prolonga e eles se encontram bem aqui. Depois, nós temos o ponto C, 3 de x, 3 de y. 3 de x e 3 de y. Acho que eu marquei errado aqui, tá? Só um minuto. Marquei mesmo. É 4 de x, tá, pessoal? Vocês conseguem mudar aí pra mim, fazendo favor? Aqui é 4. Senão vai dar errado. Então, vai. Isso, 4 de x e 3 de y. Então, 4 e 3. Vou prolongar a reta dos dois e vou colocar aqui. Esse é o ponto C. E o ponto D é 2 de x e 3 de y. Então, 2 e 3. Bem aqui. Então, como eu disse, ligando esses... Peraí. Ah, não, tava certo, olha. Ah, que saco. Tava certo, Renan. Tava certo. Não, calma aí. Eu vou deixar aqui do jeito que tá mesmo, ó. 4 e 3. Que aqui é o ponto C, né? E vou mudar o do B para ficar melhorzinho, então. Eu vou colocar o B no 5. Aqui. Pronto. Que daí aparece muito mais. Prontinho. Bom, ligando esses pontos aqui, então, nós vamos ter esse paralelogramo. Um trapézio. Não, deixa eu fazer certinho pra vocês conseguirem enxergar. Deixa eu fazer certinho pra vocês enxergarem. Pra depois não reclamar. Falar, eu não consegui identificar o desenho. Vai falar que não fez a lição porque não enxergava o desenho. Não entendi que desenho que é aquele. Como é que eu vou fazer a lição? Eita, tá vendo? Eu conheço as desculpas. Nunca usei, mas eu conheço. Conheço as desculpas. Bom, gente, então vamos lá. Então, como eu disse, o que está pedindo é a área e o perímetro, né? Então, primeiro, pessoal, eu vou calcular a área. Alguém se lembra como calcular a área de trapézio? Pessoal, a área do trapézio, nós somamos, tá? Você vai somar a base maior com a base menor, multiplica pela altura do trapézio e divide por 2, tá? Tudo bem? Vocês precisam que eu desenhe o trapézio aqui para demonstrar isso ou não precisa? Eu posso ir direto para a fórmula? Acho que vocês lembram disso, né? Não precisa. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou colocar a altura desse trapézio, tá bom, galera? Essa aqui é a altura. Então, vamos lá. Qual que é a base maior, pessoal? Vai do 1 até o 5, ó. Então, a base maior, desculpa. 1, 2, 3, 4. Então, aqui embaixo é 4. E em cima, pessoal, vai do 2 até o 4. Então, 1, 2. Então, embaixo é 2 e em cima é 4, ó. Então, vai ser 2 mais 4, que multiplica pela altura. Galera, quanto que tem de altura esse trapézio? Vamos ver se vocês conseguem enxergar ali. Vai do 1 até o 3. Quanto de altura tem? Não. 3 menos 1 dá? Isso. Então, eu vou multiplicar por 2 de altura. Dividido por 2. Certo? Quanto que é 2 mais 4? 6 vezes 2? 12 dividido por 2? 6. Ou eu poderia ter cancelado aqui direto, né, gente? E 2 mais 4 daria 6. Podia ter feito isso, tá? Tudo bem? É claro, gente. Primeiro eu ensino fazendo certo. Depois eu dou uma resumida.
fácil. Então, agora nós vamos calcular o perímetro, tá? Então, olha, gente, o que falta aqui? A gente não tem a diagonal, não é isso? O que falta aqui? A diagonal. Então, o que eu vou fazer, pessoal, para calcular? Forma um triângulo aqui, não formou, pessoal? Não forma um triângulo ali? Então, dá para eu achar através do teorema de Pitágoras, não consigo? Qual que é a medida daqui da base, pessoal? Do 1 até o 2 aqui mede quanto? 2 menos 1, 1. Então, aqui é 1. Aqui, pessoal, a altura desse trapézio é quanto mesmo que vocês falaram pra mim? 2. E aqui é x, certo? Então, vamos lá? X ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Beleza? Eu preciso ficar colocando toda hora a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou vocês lembram, pessoal? Lembra? Então, vai lá. X ao quadrado é igual a 2 ao quadrado dá quanto? 4. Mais 1 ao quadrado? 1. Então, x vai ficar igual a raiz quadrada de 4 mais 1, que dá 5. Então, mantém dentro da raiz quadrada, né? Porque a raiz quadrada de 5 não é um número exato. Lembra que a gente trabalhou que isso é irracional, pessoal? Então, ó, aqui é 4, aqui é 2, aqui é raiz de 5 e aqui também é raiz de 5. E como o perímetro é a soma de todos os lados, é só somar, pessoal. Então, vai ser 2 mais 4 mais raiz de 5 mais raiz de 5. Opa! Quanto que é 2 mais 4, pessoal? Ai, ninguém sabe quanto que é 2 mais 4. Isso! Eu posso somar 6 com raiz de 5? Não, só posso somar raiz que tenha o mesmo valor. Então, eu só posso somar raiz de 5 com mais raiz de 5. Quanto que dá raiz de 5 mais raiz de 5? Ah, essa eu quero ver. Não. Não, eu tenho uma raiz de 5 mais uma raiz de 5. Não, eu não estou multiplicando. É 2 raízes de 5. Entendeu? Entendeu? Eu tenho uma raiz de 5 mais uma raiz de 5. São 2 raízes de 5. Você só lembrou da raiz quadrada, né? Da elevada ao quadrado. Então, é 2 raízes de 5. Então, essa seria a resposta, tá, gente? Então, seria 6 mais 2 raízes de 5. Como eu não posso somar, porque para somar a raiz é só se tiver o mesmo valor, né? Isso a gente já tinha falado. Só se for a mesma raiz e ela tiver o mesmo valor dentro da raiz, então ela acaba aqui.